Sua doce e poderosa voz atravessa as paredes e se eleva. É a voz de um anjo. Todos na cerimônia batista de domingo se emocionam. Erin Caffey é baixinha, mede apenas 1,49 m, mas a força com que seu canto emerge é descomunal e preenche a igreja. Sua imagem combina perfeitamente com sua melodia celestial. Cabelo dourado e ondulado, olhos azuis e um sorriso inocente e pacífico. O ministro brinca e diz que se tivesse várias Erins no coral, sempre encheria sua igreja. Sua família concorda e todos falam bem dela. Sua beleza é angelical. Mas não, nada do que se vê, exceto sua voz, é verdade. E esta é a história que vou contar hoje. No vídeo de hoje vou contar a história de Erin Caffey, a menina que acreditavam ser um anjo, mas que se revelou um demônio. Terry e Penny se conheceram em uma reunião batista em Garland, quando ela tinha 21 e ele 24. Os dois eram muito comprometidos com sua profunda fé. Sua primeira filha foi Erin, depois vieram os dois meninos, Matthew e Taylor. Como Erin foi diagnosticada com transtorno de déficit de atenção, seus pais foram super protetores com ela. No ano de 2007, viviam em uma modesta cabana em uma zona rural, entre as cidades de Alba e Emory, no estado do Texas, isso nos Estados Unidos. Haviam chegado há algum tempo da cidade de Celeste para viver mais perto da igreja batista Miracle Faith, na qual colaboravam e participavam ativamente. Penny, já com 37 anos, tocava piano na igreja e era empregada da Meal on Wheels, fazendo serviço de entrega. Seu marido, Terry, naquele momento com 40 anos, era um pregador leigo e trabalhava para uma empresa de suprimentos para questões de saúde. Matthew, a quem chamavam de Bubba, tinha 13 anos, tocava gaita e estava no 7º ano. Taylor, de 8 anos, estava no 4º ano e era o responsável pela guitarra nas cerimônias. A mais reservada, Erin, estava quase terminando o ensino médio e já era conhecida por seus maravilhosos solos de gospel aos domingos na igreja. Em julho de 2007, Erin completou 16 anos. Ela tirou carteira de motorista, ganhou uma velha caminhonete e começou a trabalhar na empresa de fast food Sonic Drive-In. Irving era quem levava os pedidos até os carros. Foi lá que ela conheceu Charlie Wilkinson, que naquela época tinha 18 anos, e foi aí que começou o trágico romance. Charlie não era o candidato ideal para os pais de Irving. Desleixado e de aparência ruim, ele dirigia um velho Ford Explorer de 91, mas para Aaron, ele era magneticamente atraente. Ele tinha olhos muito azuis, sempre usava jeans Wrangler com botas de cowboy e um enorme chapéu western, digamos, o estilo texano clássico. Charlie vivia no campo com seu pai, sua madrasta e seus 2 meio-irmãos. Caçador incansável, passava muito tempo pescando e seguindo cães selvagens com sua arma. Nunca teve problemas com a lei, nem advertências por má conduta na escola. Durante o outono de 2007, Charlie começou a visitar o Sonic com frequência para ver o Irving. Eles estavam loucos um pelo outro. Apesar de os Caffey não deixarem Erin sair sozinha com Charlie, eles ainda assim conseguiam passar o máximo de tempo possível juntos. Ele ia ao Sunny todas as tardes para aproveitar os intervalos de trabalho dela e depois passava a noite toda na casa dos Caffey. Depois do jantar, os Caffey se certificavam de acompanhar Charlie até a porta de saída, mas o casal continuava por telefone e conversava pelo menos mais 1 hora antes de ir dormir. Charlie até começou a frequentar a igreja Miracle Faith. O pastor diria na época, quando o conheci, parecia um bom rapaz. Não vi nada preocupante no início. Em dezembro de 2007, Erin pediu aos seus pais para voltar à escola e deixar o ensino em casa. Penny, que precisava de tempo extra para poder trabalhar, concordou com este pedido. Então, depois do Natal, todos voltaram para a escola.
Erin e Charlie tornaram-se inseparáveis. Terry começou a deixá-los sair para comer sozinhos. Foi por volta dessa época, no início de 2008, que tiveram sua primeira relação íntima, o delicioso. O vínculo se acendia mais e mais. Um dia desses, Charlie a levou com seu carro para um caminho afastado. Ele se ajoelhou no pavimento, tirou o anel de noivado de sua avó e propôs passar a vida juntos. Penny não deixou passar o detalhe do anel no dedo de Irving. Ordenou-lhe que o devolvesse imediatamente, enquanto, por outro lado, Terry enfrentou Charlie e o repreendeu. É totalmente inapropriado. Você está propondo casamento à minha filha, que tem apenas 16 anos. Foram as palavras do pai. Terry já sentia há algum tempo que algo não estava totalmente certo nesse relacionamento. Incomodava-o muito que, ao chegar do trabalho, Charlie estivesse deitado com as pernas apoiadas em sua cadeira e não se levantasse para cumprimentá-lo ou apertar sua mão. Ele não me respeita de forma alguma como tratará nossa filha, ele reclamava sozinho com a Penny. Então eles tentaram limitar o tempo que Erin passava com Charlie para uma vez por semana em sua casa e sob seu olhar atento. Furiosa com seu pai, Erin contou a uma tia que planejava fugir assim que completasse 17 anos. E com isso, as discussões aumentaram. Um dia, no início de fevereiro de 2008, a briga terminou com Penny tirando o celular de Erin. As chaves do caminhão e as visitas de Shirley à sua casa foram suspensas. Seus pais começaram a levá-la e buscá-la eles mesmos da escola. No dia 21 de fevereiro de 2008 começou uma cadeia de eventos infelizes para Terry Caffey. Naquele dia, ele foi visitar seu pai e o encontrou caído. Ele teve um infarto massivo. Alguns dias depois de enterrar seu pai, viriam mais capítulos negros para a história de sua família. No dia 27 de fevereiro, os Caffey exigiram que Irving rompesse definitivamente com Charlie. Naquele dia, Penny tinha ido a uma livraria local e, por sugestão de sua irmã, tinha investigado o perfil de MySpace do namorado de sua filha. Se você é muito jovem, naquela época, nós, os mais velhos, usávamos o MySpace. Era algo como o Facebook, mas onde se incluía música. Mas enfim, voltamos. O que ela viu não a agradou nada. Os comentários que ela leu lá sobre bebidas, embriaguez e intimidade a aterrorizaram. Quando Erin chegou em casa naquela tarde, tudo explodiu. Os pais estavam esperando por ela na sala de estar e disseram a ela que ali tudo acabava, que ela tinha que terminar o relacionamento naquele mesmo dia. Para sua surpresa, ela não gritou nem disse muito. Algumas poucas lágrimas e promessas de que sim, ela faria. Mas evidentemente ela estava mentindo para eles. É algo que ela já vinha pensando em fazer. Foi o que ela disse a eles. Mas, como te digo, a realidade em sua mente era totalmente oposta. O que Erin planejava era se livrar de seus pais. Em sua profunda raiva, ela via como única saída possível acabar com sua família. Assim seria livre para fazer o que bem entendesse, e então ela contou ao seu namorado. Eles conversaram incansavelmente e ele prometeu que faria tudo o necessário para fazê-la feliz. Charlie comentou com vários amigos, eles contaram aos investigadores que ele parecia ter dúvidas e que tudo o que queria era fugir com Erin. Ele até chegou a comentar com outro amigo 2 dias antes dos fatos, que desejava que Erin engravidasse se os Caffey não tivessem outra opção senão aceitá-lo. Mas a garota não queria um bebê, dizia que ela era muito jovem para isso. E sim, ela era muito jovem. Segundo aqueles que conheciam o casal, ela era quem mandava ali. Poderia ser que ele fizesse tudo o que ela queria. Passando para a noite da tragédia, cercada por pino em um caminho que ligava a outras 2 casas, a casa dos Caffey estava em uma área praticamente isolada. Por volta da 1 da manhã daquela fria madrugada de sábado, 1º de março de 2008, começaria o horror. O plano foi colocado em prática, mas quando Shirley com o casal amigo, que era formado por Shirley Alden Wade e sua namorada Bobby Gale Johnson, de 18 anos, e o namorado de 20,
Chegaram à casa e o cachorro dos Coffey latiu muito, então tiveram que partir. Quando estavam indo embora, Erin ligou para Charlie com seu celular e o convenceu a voltar. Ela acalmaria o cachorro para que eles pudessem prosseguir com o plano. Estavam estacionados a metros da casa da família. Erin se esgueirou até o carro de pijama e sentou-se dentro do Dodge Neon prateado de Bob. Desta vez, eles foram com total determinação, levando armas e 2 espadas samurai. Terry Caffey, a única vítima que sobreviveu naquela noite, lembra que eram 2 da manhã quando acordou com barulhos. Invadiram nosso quarto e abriram fogo, atiraram várias vezes em mim, também vieram com uma espada samurai. Depois de atirar em Penny, eles atiraram em mim mais 3 vezes, 2 nas costas e uma na parte de trás de uma perna. Não sentia o lado direito do corpo. Sentia que tinha levado um soco no rosto. Depois, um deles pegou a espada e usou contra Penny. Essa seria a explicação que o pai daria algum tempo depois. Terry, ferido e aterrorizado, perdia e recuperava a consciência. Ele pensava em seus filhos que dormiam no andar de cima, mas pouco podia fazer. Quando ele os ouviu gritar de desespero, entrou em pânico. Matthew gritava e pedia a Charlie que por favor parasse enquanto perguntava por que ele estava fazendo isso. Quando ouviu ele dizer seu nome, o pai percebeu quem estava em sua casa e por quê. Depois de ouvir mais tiros, ele tentou se levantar novamente, mas não conseguiu. Ele desmaiou e depois descobriu que Matthew havia sido baleado enquanto procuravam por Taylor, que estava escondido em um armário, e que eles se revezaram para apagá-lo. Charlie lembra-se disso da mesma maneira. Após a batalha no quarto dos pais, Wade e ele saem do quarto, mas Charlie decide voltar com a espada samurai para cortar o pescoço de sua sogra. O som dos tiros havia acordado os meninos, que começaram a chamar seus pais aos gritos assustados. Matthew e Taylor se trancaram no quarto de Erin, é o que Charlie conta. Wade então o convenceu a acabar com os meninos porque não queriam que eles falassem. Então ele subiu as escadas e os convenceu a sair do quarto de Erin e ir para suas camas. Charlie declararia que estavam assustados e que não podiam suportar seus olhares. Bubba tentou lutar chutando Charlie, mas quando fez isso, Wade, que ainda estava embaixo, levantou sua arma calibre 22, apontou para a balaustrada onde estavam os irmãos e o trabalho estava feito. Ele caiu no chão e não se moveria mais. Depois, Charlie pegou a mala que Erin havia previamente arrumado e a levou para o carro, que, segundo Charlie, ela parecia absolutamente feliz. Ele até diz que ela já chegou a comentar que estava contente e que tudo estava terminado. Charlie e Wade voltaram para casa para pegar o conteúdo do cofre. A combinação foi dada por Erin. Entre isso e o dinheiro da carteira de Terry, eles juntaram $375. Depois, eles deram um jeito de incendiar tudo, tentando apagar suas sinistras pegadas. Terry não sabe quanto tempo ficou inconsciente no chão do seu quarto, mas enquanto isso acontecia, Charlie e Wade atearam fogo em móveis e lençóis. A casa estava se enchendo de fumaça e as chamas já haviam começado quando ele acordou novamente. Sabia que não conseguiria subir as escadas. Então, começou a rastejar pelo quarto e conseguiu se arrastar pela janela do banheiro e sair da casa. Enquanto se arrastava para a casa do seu vizinho chamado Tommy, as chamas terminavam de consumir a vida que ele tinha até minutos atrás. Os corpos de sua esposa e filhos, sua casa e sua felicidade. Apenas completar essa agonizante travessia de 300 metros até a casa dos vizinhos levou uma eterna hora. Ferido quase até a morte, ele contou como atravessou a floresta, onde no caminho caiu em um riacho e quase se afogou. Finalmente ele chegou e o barulho acordou-os. Haviam se passado 2 horas desde o início do ataque. Terry desmaiaria em sua varanda e assim que Tommy o viu, ligou para o 911. A operadora perguntou se Terry estava sangrando e ele respondeu que era um milagre que ele ainda estivesse vivo.
Quando a polícia chegou, o cachorro da família vigiava atentamente os escombros e os restos carbonizados de seus ocupantes. Tão carbonizados que seria impossível estabelecer em que ordem as coisas aconteceram e quais eram as causas. Terry, o único sobrevivente, estava deitado na sala de estar de Tommy, mas conseguiu dizer à polícia: "Todos se foram. Charlie Wilkinson atirou na minha família." Era quase 5 da manhã do sábado, 1º de março de 2008. O pai foi internado em terapia intensiva. Estava em situação crítica, mas estável. Tinha pelo menos 6 tiros, uma bala alojada no crânio, 2 nas costas, 2 no ombro direito e uma na perna. 3 horas depois, as autoridades prenderam Charlie Wilkinson, Charlize Waite e Bob Johnson. Erin foi encontrada escondida em um trailer azul sujo que pertencia ao irmão mais velho de Waite, enquanto a polícia o registrava. Foi levada ao hospital e entrevistada por uma jovem oficial de polícia chamada Shanna Sanders. Erin dizia que era uma vítima e os investigadores pensavam que ela havia sido sequestrada após os crimes. Sanders lembra de sua voz infantilizada e que parecia confusa. Dizia que tinha 14 anos, que naquele momento tinha 16, que havia acordado em uma casa cheia de fumaça, que havia 2 rapazes maus vestidos de preto com espadas que ordenaram que ela se jogasse no chão, que não sabia como havia chegado ao trailer. No início da entrevista, ela estava chorando, mas para Sanders, parecia que ela não mostrava muitas emoções. Detectaram que havia um problema com o seu relato. Nem ela, nem o pijama dela tinham cheiro de fumaça, ao qual ela disse ter sido exposta. Embora Erin inicialmente não fosse considerada suspeita, as declarações dos outros 3 jovens rapidamente a incriminaram. Wilkinson, Wade e Johnson declararam praticamente a mesma coisa separadamente. Tudo tinha sido ideia de Erin. Essas mentiras, somadas à declaração dos outros 3 detidos, deixaram Erin evidenciada. Erin foi transferida para o centro de detenção juvenil em Greenville e acusada. Wade, que não havia mostrado nenhum sinal de remorso, havia contado algo alarmante para aqueles que observavam o comportamento do adolescente. Quando ligaram o carro e foram embora deixando a casa em chamas, Erin havia gritado dizendo que o que havia acontecido era incrível. Terry soube da detenção de sua filha enquanto estava internado. Ele perguntou ao agente Fisher por que ele não o deixava assistir às notícias e como estava Erin, e o diálogo terminou resumidamente desta maneira. "Qual foi o grau de envolvimento dela?" perguntou Terry preocupado. Fisher respondeu: "Ela está muito envolvida." Terry gritou e irrompeu em lágrimas. Alguns dias depois, Terry, com seu nariz fraturado, 2 ossos da bochecha quebrados e as feridas de bala suturadas, ouviu a enfermeira dizer que ele poderia ir para casa, mas naquele momento ele pensou, sem dizer uma palavra, para qual casa e com quem. Em outubro de 2008, Wilkinson e Wade foram condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Da pena de morte, ele foi salvo pela sua própria vítima sobrevivente, ou seja, Terry. Suas convicções religiosas foram imprescindíveis. Ele queria que eles tivessem uma oportunidade de encontrar o arrependimento, foi o que o padre diria. "Meu coração me diz que já houve mortes suficientes. Matá-los não traria minha família de volta." No julgamento, ele falou primeiro e começou com Wade, que se mostrou impassível. Depois com Charlie, que baixou o olhar e até chorou. "Charlie Wilkinson, quero te dizer hoje que te perdoo, não pela tua saúde, mas pela minha. Eu me recuso a me tornar um homem velho e amargo. Quero seguir em frente e é a coisa mais difícil que já enfrentei na vida, porque você me tirou tudo." Por outro lado, 3 meses mais tarde, Bob Johnson e Erin foram condenados. Johnson foi sentenciada a 2 penas simultâneas de 40 anos. Estará livre mais ou menos em 22 anos. Erin foi condenada a 2 penas perpétuas e deverá passar pelo menos 40 anos na prisão. Estaria em condições de sair em liberdade condicional aos 59 anos.
Seu pai e Terry esperam estar vivos até então. Apesar do horror, Terry visita sua filha periodicamente e diz: honestamente, não acredito que ela tenha sido a mente por trás do plano. Ela era uma vulnerável garota de 16 anos, envolvida com um cara psicopata e controlador. Terry conta que após os enterros, sua vida era totalmente desoladora. Terminou no sofá da sua irmã dormindo à força de pílulas. Em poucas palavras, ele estava morto em vida, caiu em um poço depressivo e até planejou tirar a própria vida sobre os restos de sua casa incinerada, mas algo surpreendente aconteceria e o faria desistir. Enquanto estava lá chorando, parado entre os restos queimados, protestando a Deus por sua desgraça, observou um papel no chão. Era um pedaço de bordas queimadas de uma folha de um livro. Ele pegou e leu, e isso era o que dizia: eu não consigo entender por que você levou minha família e me deixou para lutar sem eles. Talvez eu nunca entenda completamente, mas eu sei que você é o soberano. Você tem o controle. Como te digo, isso era um pedaço de uma página do romance de seu amigo de toda a vida, Jim Pence, que havia sido salvo da diabólica fogueira. O homem, quando leu estas palavras, caiu de joelhos. Nesse romance, um homem que havia perdido sua esposa e seus 2 filhos em um acidente de carro precisava aprender a lidar com essa tragédia. Dizia o mesmo que ele estava dizendo naquele instante sobre as cinzas do que havia sido sua fogueira. E assim, mais uma vez, a religião emergiu. Convenceu-se de que Deus havia disposto, por uma razão divina, todas as peças à vista para que ele as montasse. Decidiu então perdoar os criminosos, incluindo sua filha Erin, e começou a dar palestras motivacionais para outros seres que sofriam o mesmo que ele. Por outro lado, o pai diz que foi muito difícil enfrentar Erin e admite que perguntou a ela sobre o ocorrido e começou a chorar enquanto fazia isso. A garota disse a ele que não tinha nada para esconder e que diria tudo o que ele queria saber. Erwin garantiu ao seu pai que não fazia mais parte da conspiração, que conhecia o plano, mas que não conseguiu impedi-lo. Por sua vez, Terry escolheu acreditar nele. Não encontrou outra saída senão ver o Erwin. Para a garota indefesa e manipulada. Afinal de contas, era a única coisa que lhe restava daquela família que ele costumava ter. Preferiu conceder-lhe de alguma forma o benefício da dúvida e perdoá-la. Se gostou deste vídeo, me siga nas redes sociais e no canal secundário Sabia Que Vai e Pepe Mistério. Meu nome é Pepe Mistério e isso é...